Fala galera, boa noite, tudo bom? Eu vou falar hoje com vocês a respeito de uma pergunta recorrente, aí principalmente essa semana, de umas 3, 4 pessoas se eu vivia de Forex, né? Se eu pretendia fazer disso minha ocupação principal. A resposta minha é não, tanto para se eu vivo de Forex hoje, não, tenho minha ocupação principal, e se eu pretendo viver de Forex. Hoje a minha ideia com relação ao mercado financeiro é de complemento de renda barra investimento. Tá? Então não me considero um especulador, aquela pessoa que que aposta no mercado, que se utiliza do mercado como se fosse uma mega sena, né? Tanto é que também me perguntam se você vai ficar rico com Forex exclusivamente do mercado, é muito difícil conseguir isso no curto prazo. Então, o que pode acontecer é uma pessoa que tem um capital muito grande e, por exemplo, se utilizar da estratégia que eu uso e conseguir ganhos mensais muito bons, mas para isso tem que ter um capital muito grande. Eu considero a estratégia muito boa para quem quer ser um investidor, aquela pessoa que almeja lucros aí maiores do que as rendas fixas, a poupança, etc., tesouro direto, né? Então, Forex propicia ganhos melhores de forma não tão arriscada. Por exemplo, pela estratégia que eu uso é uma dessas formas. Então, não pretendo viver de mercado exclusivamente, até porque já falei aqui no canal, sou servidor público e não pretendo fazer do mercado financeiro minha ocupação principal, mas claro que uma pessoa pode sim viver de mercado caso ela já tenha um capital grande. Se não, aconselho pensar em utilizar o mercado como um complemento de renda ou um investimento. Pensando assim, lá na frente você consegue fazer um capital considerável e aí sim os rendimentos mensais com base nesse capital considerável pode talvez vir a ser a sua fonte principal de renda. Tá? Então primeiro tem que pensar degrau a degrau para depois pensar no montante como um todo. Aí falar também especialmente sobre o mercado financeiro turbulento, né, que a gente tem vivido aí. Muita gente quebrando, pessoas bacanas, legais aí que tiveram que fechar operações. É uma tristeza porque muita gente boa, mas o mercado ele é soberano, não temos o que fazer com relação a ele quando ele vem com força. O que nós podemos fazer é nos precaver cada vez mais. As quedas servem para motivar a gente a se posicionar melhor, a ficar mais gerenciado numa operação, né? Então tem muita gente boa aí que está com as contas super negativas, teve muita gente que quebrou, tem traders famosos aí no YouTube que quebraram. Bom, a gente continua tranquilo até certo ponto, sempre com reserva de cautela, mas tudo devido ao gerenciamento, ao tipo de conta que usamos, né, lotes usados, né, espaçamento entre ordens, operações a favor do swap. São tudo premissas que eu bato nessa tecla o tempo inteiro para quem pretende usar a estratégia em 6200. Me procura, pode me procurar no WhatsApp, pode me perguntar. Eu vou indicar o tipo de conta certo, eu vou explicar tudo que precisa saber para poder fazer o trading de forma tranquila, serena, sem muita preocupação. Tá? E para quem está regulado, tem muita gente que usa um lote um pouquinho maior do que era para ser, beleza? Existe técnica de fazer proteção, gordura, para o mercado, de certa forma, prorrogar uma situação aí e às vezes salvar uma conta. Então, se quiser também me procura, que eu venho fazendo isso com Gold, né, o ouro. Tenho algumas posições abertas de venda, o ouro só sobe e eu tenho feito alguns hedgings aí, e a ideia é justamente explicar para quem precisar aí como faria esses hedgings, qual é o cálculo, tudo. Pode me procurar que eu ajudo. Tem muita gente que já me procura na situação de argolado, né, eu quero utilizar a estratégia MA200, mas eu já estou argolado, como é que eu faço para sair dessa? Eu tento ajudar aí da melhor forma, né, sem ter que precisar fazer aporte. É claro que algumas pessoas usam já as contas standard, já estão argolados e aí não tem muito o que fazer,
a não ser fazer aportes, mas no que eu puder ajudar aí, tá? E uma dica, não operar em desfavor do ouro nesse momento e também não operar fazendo compras em pares com Libra. Tá? Essas duas premissas são básicas nesse momento do mercado de turbulência, guerra comercial e o pessoal fazendo reservas em moedas Porto Seguro aí. Beleza, galera? Valeu, uma boa noite para todo mundo aí. Até!